Olá pessoal, se você chegou aqui agora, não me conhece, este é o canal da Nath com Mate, tá bom? Eu estou aqui para poder ensinar algumas questões de matemática, alguns conteúdos de forma rápida e prática. E hoje o assunto é permutação, tá? Coloquei a fórmula aqui, ó, P de N igual a N fatorial. Se você chegou nessa aula, provavelmente, se você procurou por permutação, você já viu o que é um número fatorial, né? Você provavelmente já sabe, já tem uma noção do que é fatorial. Permutação é questão quando o número de elementos é igual ao número de posições. Então eu tenho aqui, ó, um exemplo: Maria, João e Lia. Quantas filas posso formar com essas três pessoas? Primeira coisa que você tem que avaliar se é permutação, se é arranjo ou se é combinação é: o número de elementos é o mesmo do número de posições? Sim, eu tenho três pessoas aqui, né? E ele não falou o número de posições, então ele não falou, é um sofá, igual tem essa questão aqui, é um sofá com 5 lugares, é um sofá. Não, ele só falou o número de posições. Então conclui-se que cada fila que eu formar com essas três pessoas, vai ter três pessoas só, três posições, tá bom? Então, quantas filas eu posso formar aqui? Para eu entender que é uma permutação, eu tenho que fazer primeiro um teste, né? Eu tenho aqui uma fila, vou formar uma fila de 3 lugares. Uma fila com Maria, João e Lia nessa posição, Maria sendo a primeira, João sendo o segundo, Lia sendo a terceira. E uma fila com João, Maria e Lia, tá no mesmo formato? Tá na mesma ordem? Não tá. Então significa que são diferentes. Se eu mudei a posição ali e a fila ficou diferente, não é mais uma fila onde a primeira pessoa é Maria, mas sim João, então significa que é permutação, tá? A ordem importou aqui, é como se fosse uma hierarquia, a gente poderia dizer até que é primeiro, segundo lugar ali, né? Então, ó, eu vou fazer o quê? Uma permutação. Permutação de 3 pessoas é igual a 3 fatorial. 3 fatorial nada mais é que você abrir esse número com os seus antecessores, 3, 2, 1, multiplicando eles entre si e dando aí a resposta, ou seja, são 6 possibilidades. Quando o número é pequeno assim, você pode brincar ali e descobrir as 3 possibilidades. Mas quando o número já aumenta um pouquinho, no caso aqui, ó, segundo exemplo, de quantas formas distintas 6 pessoas podem sentar em um sofá de 6 lugares? Bom, eu tenho 6 pessoas, 6 lugares, logo é permutação, tá? É uma permutação porque eu tenho o número de pessoas igual ao número de posições aí nesse sofá, né? De opções desse sofá. Então, eu posso simplesmente jogar na fórmula: permutação de 6 é igual a 6 fatorial. Vou fazer essa multiplicação aqui, 6 fatorial, nada mais é do que abrir esse número com seus antecessores. Quem vem antes do 6? 5, 4, 3, 2 e 1. Tá? Abrir esse número para multiplicar entre eles, entre os antecessores. Então, 5 vezes 4, 20. Vou fazer aqui por parte, 20. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Restando aqui, ó, esse 6 para multiplicar. 120 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6. 720. Possibilidades de ficar trocando e brincando ali naquele sofá com as 6 pessoas. Ó. Exemplo 3 aqui, ó. Esqueci de colocar. De quantas maneiras pode-se organizar um pódio de 3 lugares com 10 pessoas? Você vê que 10, né, 3 é diferente de 10, ou seja, essa questão aqui eu não consigo resolver com permutação. Eu vou resolver com a fórmula de arranjo ou com aquele raciocínio lógico lá do que eu já coloquei em um vídeo, que eu vou pensar um pouquinho aqui. Antes de eu jogar a fórmula de arranjo, vamos relembrar o princípio multiplicativo, né? Porque fórmula às vezes enrola aí no meio de campo, eu vou criar uma outra aula só sobre arranjo. Então,
eu vou colocar os tracinhos e aí você vai pensar um pouquinho. Bom, não posso simplesmente fazer permutação de 10. Não vai acontecer, tá? Vai dar um número absurdo. Mas, pensando aqui, ó, na primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aí é o meu raciocínio lógico. Se eu tenho 10 pessoas para 3 posições, eu posso dizer que na primeira posição eu tenho 10 pessoas. Tirando uma pessoa desse grupo de 10, me restaram 9 para a segunda posição. Tirei. Agora, olhando, tirei 2 pessoas já. Uma para a primeira posição, outra para a segunda posição. Então, me restam aqui, ó, 8 pessoas. Vou multiplicar isso tudo. 9 vezes 8, 10 vezes 9 vezes 8, 72. 10 vezes 72, 720 posições. Na próxima aula eu vou jogar essa mesma questão, só que com arranjo, para você ver que dá o mesmo resultado. E aí com o uso de fórmula, porque tem aluno que gosta muito de fórmula, então a gente vai usar a fórmula. Até a próxima aula, tá bom? Muito obrigada, se você chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal, que o canal está em construção, tá bom?